Sempre às sextas-feiras, meio ambiente, temas ligados ao meio ambiente aqui no Jornal da USP. E olha, hoje a gente vai fazer um apanhado da semana, tem muita coisa em destaque para falar, com o professor Pedro Luiz Cortes, professor livre-docente do PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Conversa aqui com a gente. Tudo bem, professor Pedro? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. E a gente vai falar de pelo menos 3 temas relevantes. Criação de unidades de conservação marinha no Brasil, são notícias, né, recentes. A iluminação pública, estava acompanhando esse assunto ontem, iluminação pública em São Paulo, que só utilizará lâmpadas LED em 3 anos. Está atrasada em relação à promessa inicial, a gente vai falar disso. E a tarifa de água, aquela decisão, aquela ideia da Arcesp de criar um gatilho quando o consumo diminuísse, a arrecadação diminuísse. Parece que voltaram atrás da decisão, o impacto deve ter sido bastante negativo. Falamos do assunto aqui nesta semana. Por onde começamos, professor Pedro? Vamos pela criação de unidades de conservação, que é uma boa notícia. O governo está propondo a criação de 2 grandes áreas protegidas ao redor dos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, né, que ficam a 1.200 quilômetros do litoral da Paraíba, e também na região de Trindade e Martim Vaz, que fica a 1.000 quilômetros do litoral do Espírito Santo. Juntas, essas 2 áreas de proteção, elas terão aproximadamente 900 mil quilômetros quadrados de mar aberto, que é o equivalente ao estado de Mato Grosso, né? Então são ambientes únicos, com formações geológicas específicas, que abrigam várias espécies endêmicas, espécies que somente são encontradas nessas regiões. E não existem outros locais no mundo, né? Então isso é muito importante para preservar esses ecossistemas marinhos, né? Evitar uma agressão, mas vale sempre aquela recomendação, né? Não basta criar no papel, é preciso que tenha recursos para que a fiscalização seja efetiva, né? Para que a vigilância seja efetiva. Uma outra notícia dá conta aí das lâmpadas LED na iluminação de São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo assinou um acordo que prevê a utilização de lâmpadas LED em toda a iluminação pública até 2021. Em 2015 foi feita uma licitação prevendo essa substituição, mas essa licitação foi contestada na Justiça, então isso provocou aí um adiamento, né, no início desse processo. E é importante lembrar que há poucos meses estávamos sob a bandeira vermelha patamar 2. E as lâmpadas LED, elas são muito mais econômicas. Então, essa substituição vai reduzir a pressão, né, vai reduzir o consumo do município e vai reduzir a pressão, ajudar a reduzir a pressão sobre o sistema de geração e distribuição de energia elétrica. Então, isso é sempre muito bem-vindo. Mas uma coisa que a gente tem que acompanhar é o que será feito com as lâmpadas que serão as lâmpadas em uso atualmente, né? Para onde é que elas vão, se será feito um descarte, esse descarte tem que ser feito de maneira correta, porque elas têm muitos contaminantes. Então é muito importante essa substituição, mas o importante também é a gente não focar só na lâmpada que vai ser instalada, mas no que vai ser feito com a lâmpada que for retirada, né, da iluminação. Não tinha pensado nisso. Isso também é um problema. Exatamente. Já resolveu isso também. Exatamente. Precisa ficar bem claro qual será a destinação dessas lâmpadas, né, que hoje estão em uso e serão substituídas. E uma terceira notícia, ela dá conta a respeito do gatilho que nós comentamos essa semana. A Arcesp, ela tinha proposto um gatilho, caso o consumo de água diminuísse muito na região metropolitana, ela automaticamente aumentaria a tarifa. Ou seja, se o consumo diminui, né, o que é recomendável, você acaba penalizando o consumidor. Se ele gasta mais, ele paga mais. Se ele gasta menos, ele pagaria mais do mesmo jeito, né? E essa proposta ela foi muito criticada, não só aqui na Rádio USP, mas a imprensa de maneira geral se posicionou contra essa medida, porque é um contrassenso. A gente está num momento em que precisamos economizar água para manter o nível dos reservatórios em um patamar adequado, né, tendo em vista que a primavera e o verão foram
com pouca chuva, né, tiveram pouca chuva, e a gente entra agora, em breve, no período de estiagem que vai ser mais seco do que... Pode diminuir a reserva, né? Exatamente. Então, é muito importante economizar água, privilegiar o uso racional. E o gatilho ele vinha no sentido contrário, então a Arcesp divulgou uma nota dizendo que ela não vai considerar essa proposta na revisão de tarifa que a Sabesp faz periodicamente. Tá? Por que teve a ideia que é a questão, né? Então, onde tirou essa ideia? Porque não ia ser eu vi gente falando, não ia ser um reajuste nas contas individualmente, ia ser a demanda coletiva, ia ser coletivo, então baixou a soma de todo o consumo, ia ser avaliado, e aí esse impacto ia ser para mais ou para menos, dependendo do resultado, mas ia certamente haver ali uma diferença, quer dizer, o preço aumentaria para o consumo a pessoa, de todos nós. Exatamente, né? A pessoa ela pensaria da seguinte maneira: olha, eu estou economizando em casa, mas mesmo assim a minha tarifa subiu. O raciocínio é que vai subir, claro. Estou pagando mais. Então, qual o incentivo que eu tenho para economizar? Entre essas duas situações, gastar mais e pagar mais, gastar menos e pagar mais, a pessoa provavelmente acabaria optando pelaquela zona de maior conforto, relaxando. Vamos gastar, né? E essa é uma mensagem, né, uma proposta que vinha na contramão do que era preconizado, né, internacionalmente, mas felizmente isso saiu. Agora, o que me espanta é essa ideia ter sido colocada na mesa, né? Ou seja, alguém concebeu, pensou nisso, né? Trabalhou sobre essa ideia, isso que me espanta. Professor Pedro, é a agência reguladora de saneamento e energia do Estado, que coisa, né? Mas está pensando na vida saudável da empresa financeiramente, você tratou desse aspecto também aqui, então eles já sabem dessa variação que é muitas vezes condicionada pelo clima. Sim. Então tem que estar embutido nas previsões e no planejamento. Uma discussão que se coloca, obviamente a gente não tem tempo para desenvolver ela agora, mas podemos retomar numa próxima oportunidade, é que o sistema de abastecimento de São Paulo ele é praticamente controlado pelo governo, porque o governo, embora a Sabesp seja uma empresa privatizada, o governo do estado é o principal acionista. Tá? Então é uma situação que se assemelha à Petrobras nesse sentido de controle, como se fosse uma estatal. Mas não é. A agência reguladora é um órgão vinculado ao governo e a Secretaria de Abastecimento e Recursos Hídricos, obviamente, é uma secretaria do governo. Então, o governo, na prática, ele opera o sistema e ele se autofiscaliza, né? E isso, obviamente, nem sempre é feito, no meu entendimento, de uma maneira correta do ponto de vista operacional para preservar a qualidade dos mananciais, o nível dos mananciais, né? Então, é uma discussão que a gente poderia desenvolver numa outra oportunidade, porque é necessário que uma dessas entidades ela seja independente para que a fiscalização possa ser feita de maneira totalmente isenta, sem prever eventualmente usos políticos ou tentar às vezes mascarar uma situação mais crítica dizendo que está tudo bem, está tudo tranquilo, como aconteceu no início da crise hídrica. E as pessoas estão atentas, né? Certamente. Depois daquela experiência... Estamos todos mais atentos e desconfiados sempre. É um assunto que ele não sai de pauta. É verdade. Muito bem, toda sexta-feira aqui tem assuntos sobre meio ambiente, temas sobre meio ambiente, para o ouvinte do Jornal da USP, na análise do professor Pedro Luiz Cortes, que é livre docente, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Vai lá e confere também o canal do YouTube, a gente publica todos esses nossos bate-papos, essas entrevistas no canal Ambiente ao Nosso Meio. Muito obrigada, professor, e até a próxima semana. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos.